Em Mateus, no capítulo 6, logo no versículo 25 e diante, o Senhor nos adverte sobre essa ansiosa solicitude da vida. Pessoas que são extremamente preocupadas com aquilo que não deveria ser o foco da igreja, ou com aquilo que não deveria ser o seu foco, com aquilo que não deveria ser, pelo menos, o foco de ninguém que deseja agradar ao Senhor. O Senhor diz: por isso eu vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida. É um conselho simples, prático, direto, mas é um dos mais desprezados. É um dos mais menosprezados. Quanto ao que vocês hão de comer, beber, pelo vosso corpo. Nós vivemos num tempo do culto ao corpo. Quanto ao que vocês hão de vestir, a não ser que seja um WhatsApp lá para a pastora dizendo que não tem roupa de frio, o resto está valendo. Não é a vida mais do que o alimento? Pergunta Jesus. E o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Pergunta Jesus: porventura vocês não valem muito mais do que essas aves, esses pardais? Ninguém nunca viu uma ave cair do céu e alguém dizer: puxa, morreu de fome, coitadinha. Também ela não tinha uma enxadinha na mão, não plantava. O versículo 27 diz: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 15 centímetros ao curso da sua vida? Alguém consegue responder positivamente essa pergunta? O Senhor programou que eu vivesse aqui, sei lá, mais 3 dias para frente, mas eu vou viver 3 dias e 15 segundos. Você consegue? Ninguém consegue passar daquilo que Deus determina para a gente. Alguns, por desespero, burrice ou desconhecimento das coisas espirituais, conseguem adiar, diminuir, mas ninguém consegue aumentar. Aí ele diz: e por que vocês estão ansiosos quanto ao vestuário? De uma forma linda e poética, Jesus disse: considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus é capaz de vestir assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã já é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Porque os gentios, espiritualmente falando, os que não conhecem a Deus, aqueles que não fazem parte da promessa, é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de cada uma delas. E se nós pudermos resumir todos esses versículos, nós resumiríamos simplesmente no versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não são algumas, mas todas essas coisas vos serão acrescentadas, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É tolice gastar todas as suas forças, todas as suas energias tentando alcançar os seus objetivos, se esquecendo dos planos de Deus. Ame a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. E tudo cooperará em seu favor. Mesmo que tudo possa estar caminhando para dar errado, se você estiver colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, vai dar certo. Agora, se tudo está caminhando para dar certo e você coloca Deus como secundário, vai dar errado, mesmo tendo tudo para dar certo. Desde criança, mãe pode confirmar isso, eu sempre fui apaixonado por aviação. Eu nasci em João Pessoa, mas me criei em Tibiri. Ninguém precisa sair correndo, que eu não estou armado, tá? Eu me criei em Tibiri. E Fabinho também é de lá, então a gente é da mesma gangue. E Tibiri tem uma peculiaridade, é bem pertinho do aeroporto. O aeroporto de João Pessoa, o prédio é em Bahia, a pista é em Tibiri. Minha diversão preferida era correr para a cerca do aeroporto, para ficar vendo os aviões descerem, pousarem, e ficando pensando: será que um dia eu vou andar num negócio desse? Né? E ficava ali olhando na cerca do aeroporto.
E nas revistas, quando eu via avião, eu rasgava e colava nas paredes do meu quarto. Minha parede inteira era colada de foto de avião. Shelley, quando começou a namorar comigo, quase que desistia quando viu que eu, já com os meus 17 anos, ainda estava com o avião colado na parede do quarto. Né? E eu sempre fui apaixonado até hoje. Um dos meus programas preferidos, quando eu tenho um tempinho na televisão, que eu estou de folga em casa, é botar a internet no YouTube e assistir Mayday Desastres Aéreos no NetGeo. E eu tenho feito isso ultimamente, e Shelley disse, a gente vai viajar de avião, Bocó. Desliga isso. E eu sou apaixonado pela forma como que os investigadores criminais descobrem como que o avião caiu, e por uma pecinha. E um dos que mais me fascinaram ultimamente foi um que eu já tinha lido num livro, mas que recentemente foi dramatizado pela National Geographic, em que o acidente aconteceu simplesmente porque no momento do pouso, o piloto percebeu que a luzinha de trem de pouso não estava acendendo. E ele fixou a sua mente na luzinha do trem de pouso que não acendia. Haviam 3 oficiais naquela cabine e eles ficaram tentando resolver. Ele falou, coloca no piloto automático, pediu à torre, olha, a gente vai ficar um tempo aqui dando uma volta até resolver, por quê? Será que o trem de pouso desceu e a luz não acendeu? Ou será que ele não desceu e por isso que a luz não acendeu? E ficaram com aquilo, enquanto eles apertaram o botão do piloto automático, foram se mexendo na cabine, um disse, puxa a luzinha, será que está queimada? Bota de novo. Mas eles não perceberam que o piloto havia batido no botão enquanto tentava mexer e o piloto automático havia sido desativado. Enquanto concentrados eles estavam em tentar descobrir se a luzinha estava queimada ou não estava, o avião estava descendo. Mas o foco deles era consertar a maldita da luzinha que não pegava. E um dos acidentes mais bobos da história da aviação foi causado porque alguém concentrou a sua atenção naquilo que era secundário. Porque ainda que o trem de pouso não tivesse descido, era possível fazer um pouso de barriga. Muitos dos acidentes que acontecem na nossa vida é porque nós concentramos a nossa atenção naquilo que deveria ser extremamente secundário. Porque enquanto as luzinhas não se acendem, ou porque estão com falha, ou porque estão queimadas, ou porque o trem de pouso não abriu, o avião está no ar, mas enquanto está no ar também pode estar caindo. A vida de muita gente espiritualmente já está num pouso forçado, já está a pique, já está em tempo de entrar em stall, mas as pessoas estão preocupadas com detalhes, míseros detalhes. E o Senhor diz, existem coisas mais importantes para você se preocuparem, inclusive até mesmo mais importante do que você. O Senhor Jesus Cristo disse, olhe, Senhor, não seja contudo a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, ensina-nos a orar dizendo que seja feita a tua vontade. Talvez seja por isso a causa maior de termos um déficit tão grande na questão missionária. Porque para ser missionário precisa confiar que a luz está acesa ou que o trem de pouso desceu. Para ser missionário precisa confiar intuitivamente, o tempo todo, em Deus. A não ser que você seja um missionário profissional, daqueles que conseguem manipular as emoções, ou aumentar os dados, ou fazer você chorar mostrando a foto de um menino pelado. Não sei, mas a menos que você entenda que você precisa depender de Deus, e depender de Deus é colocar fé em Deus, você não vai conseguir nunca ser um missionário. Mas talvez você diga, bom, mas eu não tenho vocação para ser missionário, Jade. Eu não tenho nem essa aspiração, eu acho bonito, eu acho... Mas você não serve para ser crente se você não entende isso. Porque, embora eu precise que Deus toque no coração de algumas pessoas para ofertarem e eu viver com a minha família no sertão, você também precisa que Deus segure esse governo para o seu salário entrar todo mês. Você também precisa fazer com que Deus faça o seu negócio prosperar.
Você também precisa que Deus olhe para você, te envie os teus clientes. Você também precisa que Deus olhe para você e segure a sua firma estável financeiramente. Você precisa que Deus controle a bolsa de valores em teu favor. Você precisa que Deus lhe sustente. Então, qual é a diferença entre um missionário e você? Talvez porque para nós fique mais fácil entender isso. Olha, 1 ano e meio atrás, eu poderia dizer que eu não sei se eu vou ter algum dinheiro no final do mês. Faz 1 ano e meio que vocês estragaram isso. Porque faz 1 ano e meio que todo dia 2, dia 10 ali, eu sei que o irmão Milton manda uma fotinho para mim no WhatsApp, a sua oferta missionária. E eu fiquei até dizendo, Jesus, a minha oração parece até que está dando uma diminuída, misericórdia. Vou orar mais um pouco, porque a gente vai se acostumando tanto a dizer, Senhor, cadê o de amanhã, né? Eu confio que Tu vai mandar o de hoje. E faz 1 ano e meio que a gente sabe que vai receber alguma coisa no final do mês. Isso ficou até estranho para a gente. Mas são 10 anos da nossa vida que a gente aprendeu a pedir a Deus o de hoje. E a viver isso. Uma das coisas que o meu sogro disse para minha esposa, quando a gente saiu do emprego aqui em João Pessoa, eu trabalhava aqui na Praia de Manaíra, pertinho de vocês. A Shelly trabalhava no centro, lá no Mercado Central. Uma das frases que o meu sogro, não é cristão, ele falou assim, quer dizer então que seu marido agora vai viver da sacolinha? E eu tenho muitos defeitos, e um deles, eu sou orgulhoso. Eu tenho que trabalhar muito meu orgulho dia após dia, eu tenho que engolir muito meu orgulho. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de levar desaforo. Graças a Deus tem alguns anos que Ele está me ajudando a melhorar isso aí. Mas é muito difícil para alguém que desde os 15 anos de idade, eu lembro que minha mãe uma vez descobriu que eu estava pegando frete na feira de Tibiri, ela disse, tu precisa disso? Tu não precisa disso. E realmente não precisava, minha mãe nunca deixou faltar nada. É a mulher que ganha um salário mínimo mais organizada que eu conheço na minha vida, né? Que eu fico olhando gente que ganha muito mais do que ela tem uma vida estável. Eu fico, mãe, a senhora é um exemplo para o mundo. A senhora tinha que ensinar o Brasil a ser assim. Às vezes a gente está num desespero, meu Deus, o pneu. Aí eu digo, mãe, ela ganha um salário mínimo, minha mãe. Eu digo, mãe, a senhora tem que tirar os 2 pneus do ida imóvel no seu cartão, que eu só estou com 2, o outro está careca, eu não posso viajar assim. Ela diz, não vou usar cartão não. Eu digo, mãe, o povo me ajuda, a senhora não vai. Não, eu vou lhe dar o dinheiro para você comprar a vista. Eu falei, como? Como que a senhora consegue isso? Então minha mãe é minha mantenedora também, viu, irmãos? E às vezes, quando nós paramos para pensar nessa vida que a gente leva, isso fere um pouco o ego. Quando eu estava já em Amparo há 5 anos, eu fiz uma viagem e por alguma razão, enquanto eu estou orando, porque em avião eu não consigo dormir, Shelly dorme até numa carroça de burro, eu não consigo dormir, eu só durmo se for numa cama. Aí eu estou orando, aí o Senhor fala assim ao meu coração, se você morrer, como fica lá a igreja de Amparo? Eu fiquei pensando, realmente, o que essa pergunta tem a ver? Porque quando eu fui plantar a igreja em Amparo, eu procurei algumas convenções. Dentre muitas respostas que eu recebi negativas, para me enviar, para eu plantar essa igreja, porque é uma cidade que tinha menos de 3% de crentes, uma resposta me chamou a atenção, foi a seguinte, abre aspas, esta cidade não tem o nosso perfil, fecha aspas. Eu fiquei pensando, o que seria o perfil para plantar uma obra missionária? Muitas vezes as denominações se comportam como conglomerados que querem abrir suas filiais. E não como Paulo disse, esforçando-me para deste modo anunciar o evangelho aonde Cristo não foi anunciado. Então eu fui por conta própria, pedi a bênção lá ao meu pastor, e ele me liberou, e eu fui, glória a Deus, seu missionário e tal, e a gente foi, sem nenhum centavo no bolso. Só que eu fiquei com isso na cabeça, com essa frase, se eu morrer, e a igreja de Jade, e como é que fica? E aí alguém falou assim, por que você não procura a convenção batista brasileira? Vai lá, para eles receberem essa igreja. Aí eu fui lá, conversei com um dos pastores presidentes do Cariri, falei, para eu ser pastor aqui,
Como é que funciona para vocês abraçarem? A obra está lá há 5 anos, igreja construída, casa pastoral, uma bênção. Para filiais, o senhor tem que passar por um concílio, responder algumas perguntas, para ver se você é aprovado e se tornar pastor na nossa convenção. Aí o meu ego assim, peraí, como assim se tornar pastor? Eu sou pastor há 5 anos, né? Vidas que se converteram, todo um trabalho lá naquela cidade, 5 anos só em Amparo, como é que vai ser isso? E o Senhor falou, engula o ego, né? É uma etapa. E eu lembro que um dos camaradas lá em Campina Grande, que vem pastores de vários lugares da cidade para fazer o concílio pastoral, perguntaram até o tipo sanguíneo de Jesus. Aí ele falou assim, talvez você esteja acostumado a pregar nos sertãozinhos por aí, mas para representar a Igreja Batista, você tem que ter um padrão. É como diz Jeremias Pereira, né? Jeremias Pereira, para quem não conhece, é o pastor da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele citando Jeremias e o meu ego dizendo assim, eu estava na semana passada no gabinete dele, comendo com ele. E segurando assim. Eu sei, irmãos, que eu segurei o meu ego, o meu orgulho e fui aprovado por unanimidade. Mudou o quê? Mudou que eu tenho uma carteirinha para apresentar a São Pedro quando chegar no céu. E agora a gente tem que dar 10% de um campo missionário que nunca recebeu ajuda nenhuma para a convenção. Mudou isso. Mas quando eu morrer, a igreja vai continuar. Louvado seja Deus por isso. Não foi pensando em mim nem na minha família, foi pensando numa continuidade da obra. Então, ser missionário é engolir orgulho, ser missionário é confiar inteiramente em Deus, ser missionário é entender que nós não temos o dia amanhã, porque o Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal. Mas isso não seria possível sem que nós entendêssemos que o foco é o Senhor, o foco é o reino de Deus, o foco é a sua justiça. Por que eu sou missionário? Porque eu quero que o reino de Deus se expanda até os confins da terra. Por que eu sou missionário? Porque eu não acho justo que enquanto a gente bebe água mineral, o povo beba lama. Por que eu sou missionário? Porque eu tenho sede de justiça. Por que eu sou missionário? Porque importa que ele cresça e que eu diminua. E se você prestou bem atenção, todas as respostas que eu dei se aplicam também a você. Por que você é crente? Por que você é cristão? É porque a Éssila canta pra caramba, a banda é boa, o Fabinho toca pra caramba, aquela igreja é chique, é porque tem uma vibe legal, o povo se veste legal, é por isso que eu sou evangélico, é porque está na moda. Não, é porque eu quero agradar aquele que é o meu dono. É porque nunca foi ao meu respeito, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre os aplausos que eu tenho a receber, sobre os elogios que eu tenho a receber, é para Ele, é tudo para a glória dEle. Então eu não vou me preocupar se vai dar certo ou se não vai. Olha, é uma coisa muito comum quando nós estamos pregando sobre as questões missionárias, é alguém chegar para mim ao final do culto e dizer, olha, eu vou orar para saber se Deus quer que eu faça isso. Como? Você vai orar para saber se Deus quer que você obedeça? Obedeça. Talvez você não possa agora abrir mão do seu emprego e ir para o campo missionário. Você pode torrar suas férias no sertão, no Japão, na Índia, na África, com o seu vizinho durante um estudo bíblico de 1 mês. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Não se contente em apenas ir à igreja, mas seja a igreja onde quer que você vá. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele faz tantas coisas, irmãos, quando nós dizemos sim. Ele faz coisas assim que a gente não imagina. E nem sempre você vai viver essa vida de incertezas quando você é missionário. Eu já vivi coisas que amigos da minha época, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu comecei a fazer o projeto Conexão ID, nunca viveram. Das 3 irmãs que nós temos, que a minha esposa faz parte, ela e as minhas 2 cunhadas, é a única que já viajou de avião, que já se hospedou em hotel. Somos missionários. Qual a explicação disso? Não é que isso tenha algum valor sobrenatural, mas é que isso mostra que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos quando nós obedecemos. Os mesmos que estão indo para Nova York amanhã,
terça-feira, perdão, segunda para São Paulo, terça para Nova York, são os mesmos que em 2007 estavam lá na beira do Rio Paraíba, não tinha R$ 1 no bolso, na cidade de Caraúbas, nosso primeiro campo missionário. E alguém disse assim: pastor, o senhor sabia que o Rio Paraíba encheu? Parece aquele vale do Negev. Quando chove no sertão, a água vem pelo Rio Paraíba, e aquela inundação, aquela coisa bonita, e o povo corre para ver. E eu lembro que naquele dia especificamente em que as águas chegaram em Caraúbas, no Rio Paraíba, nós só tínhamos meio pacote de farinha na despensa. De manhã a gente não tinha tomado café, eu falei, a gente estava precisando de um jejum mesmo, vamos orar, vamos conversar com Deus. Quando chegou de tarde, alguém disse assim, vamos lá ver o Rio Paraíba. Chegou eu e a Shelly lá na beira do Rio Paraíba. Irmãos, uma coisa tão linda, e a gente estava morrendo de fome que não tinha comida ainda. Aí a gente está sentado lá na beira do rio, aí eu percebo que tem umas piabinhas pulando contra a correnteza assim, ó, tão bonitinho. E eu olhei para a cabeça da Shelly, tinha um chapéuzinho assim, todo furadinho na cabeça dela. Aí eu olhei para as piabas de novo, olhei para o chapéu. Aí eu, estou entendendo, Jesus. Peguei aquele chapéu dela, botei assim, ó. A gente encheu o chapéu de piaba. Chegou em casa, o nosso almoço foi arroz, farinha e piaba. Uma delícia. E o jantar, cuscuz com piaba. Tem coisa mais gostosa que cuscuz com piaba? Quem nunca comeu, coma. Né? A gente foi para um restaurante uma vez que a especialidade era piaba mora da casa, era piaba frita. Eu digo, hoje eu vou pular, já comi muito. Mas, né, tá lá. Eu fui pregar numa conferência missionária em Brasília. Aí o pastor falou assim, hoje eu vou levar você num lugar especial. Chegou lá, tem a comida paraibana. Eu digo, não, pá, vamos na brasiliense. A paraibana é a que eu como direto. Então, tem essas fases, né? Meio de Chicó e João Grilo, que a gente vai vivendo, mas a gente aprendeu a depender do Senhor a cada dia. Quando a Shelly chegou finalmente para morar lá comigo, porque eu tinha ido 3 meses antes, fiquei 3 meses dormindo numa casa em construção, num colchão no chão. Ela finalmente chegou com uma oferta de 1 salário mínimo, irmão Milton, que me nos prometeram. E chegou lá, quando ela chegou, já estava devendo o salário inteiro na cidade. Passei 3 meses. A gente saiu pagando, sobrou R$ 1. E a Shelly disse assim, vamos comer maçã? E eu não queria contar para ela que eu só tinha R$ 1 no bolso, né? Aí eu guardei o R$ 1 assim, eu falei, bora. A gente saiu no meio da rua assim, um dia de quarta-feira. Eu falei, ô meu filho, onde é que vende maçã aqui? Aí ele falou assim, pastor, dia de hoje você não compra maçã não? E tem dia para comprar maçã? Eu disse, tem. Só em dia de feira, no sábado. Mas vai ver se Joãozinho tem uma sobra lá? A gente chegou lá, eu falei, ô João, tem maçã aí? Ele falou, pastor, tem 2 por R$ 1 ali. Uma maçãzinha murcha, no ano 2007 isso. Eu falei assim, Shelly, vamos para casa, é melhor comprar 4 pães amanhã do que 2 maçãs hoje. A gente voltou para casa, ela triste, desanimada. Não era só porque a gente não podia comprar 2 maçãs. É porque o que eu ouvi para minha esposa, antes da gente sair daqui de João Pessoa, foi, Deus vai ser conosco, Ele vai nos suprir, não vai faltar nada. Essa tinha sido a palavra que Ele tinha me dito e tinha sido a palavra que eu passei. E ela me disse que o que passava na cabeça dela era justamente isso. Será mesmo que Deus está conosco? Deus está conosco, a gente não tem como comer nenhuma maçã agora, né? E eu vi ela ali sentada, sabe quando você vai tentar se aproximar, que você vê que não está na hora de se aproximar? Eu fui para o meu quarto chorar escondido. Eu falei, ô Senhor, a minha esposa está perdendo a fé, ela não acredita que o Senhor nos mandou para cá não. Eu acredito, mas se continuar desse jeito eu vou desacreditar também daqui a pouco. E eu lembro de ter dito ao Senhor, faça ela acreditar que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Enxuguei as lágrimas para me fazer de forte. Sentei do lado dela que ainda estava chorando. Não deu tempo nem eu sentar no sofá direito, alguém bateu na nossa porta. Quando eu abri, era a irmã Eliane. Tinha acabado de chegar de Caruaru, em Pernambuco. Falou, pastor, é verdade que a sua esposa chegou de João Pessoa? Eu falei, ela já veio. Chama ela aí que eu trouxe um negocinho para ela. Aí quando a Shelly chegou lá, ela tirou assim, era uma redinha do Pão de Açúcar, com 5 maçãs vermelhas, bem bonitas. Aleluia! E nós entendemos que Deus estava dizendo, eu sou um Deus de detalhes, eu cuido de cada detalhe. Daquele dia em diante, nós nunca mais duvidamos que o Senhor estaria conosco, cuidando de cada etapa da nossa vida, de cada uma das nossas necessidades. Nós temos vivido milagres, temos vivido impossíveis,
mas porque nós aprendemos a não concentrar a nossa atenção naquilo que é secundário, mas a nossa atenção, o nosso foco principal é o Senhor. Nós não queremos deixar o avião cair, nós não queremos deixar a nossa vida ir por água abaixo. O que o Senhor nos diz é que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Senhor, faça a minha empresa prosperar. Por quê? Porque eu quero ser um contribuinte do teu reino, porque eu quero, Senhor, ajudar missionários, porque eu quero, Senhor, passar as minhas férias num lugar que precise de mim como cristão. É por isso, Senhor, e por consequência eu vou manter bem a minha família, por consequência eu vou me vestir bem, por consequência eu vou conhecer outros lugares, por consequência, mas o foco é o Senhor. Você consegue entender isso? O cristão, ele respira o reino, o cristão, ele sente o reino, o foco principal do cristão é o reino, porque nós não somos daqui, gente. Tudo isso é passageiro. O diabo consegue, de maneira muito sutil e traiçoeira, modificar isso na mente da igreja brasileira, como tem feito nos Estados Unidos, como tem feito em outros países, onde o evangelho tem sido cada vez mais deturpado. As nossas canções são sobre nós, as nossas pregações são sobre nós, mas não é sobre nós o reino é sobre Ele, é para Ele. Um dia eu estava numa cidadezinha do Rio Grande do Norte e fui convidado para pregar, e no momento do louvor alguém disse assim: vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. A primeira música foi: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Aí a segunda: vou seguir nos passos de Jesus, né? A terceira era algo que dizia em torno de: receba, tome posse da sua bênção, não desanime. A outra é: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai ser. E terminou o período de louvor, e eu fiquei com a sensação de ter sido enganado, porque antes me disseram: vamos louvar ao Senhor. Mas o que nós fizemos foi louvar ao irmão, louvar a nós mesmos, louvar o nosso ego, louvar o que nós almejamos. Não que seja errado você cantar um louvor que encoraja o irmão, não desanima, o Senhor é contigo. Ou dizer para si mesmo: olha, eu preciso realmente entender que eu sou importante para Deus. Mas isso não é o foco. O foco é o Senhor, ou qualquer outra coisa é secundário. Ter um momento no culto em que nós fazemos isso pelo irmão, por si mesmo, é uma coisa, mas transformar o culto de uma forma grotesca em algo antropocêntrico. Sabe, irmãos, entender que existimos para a glória dele é cumprir o que está em Efésios capítulo 2, que diz que é para isso que nós existimos, para o louvor da sua glória. Ou você não sabe o que é se sentir completo quando se está louvando e dizendo: tu és santo, tu és tremendo, tu és digno, tu és maravilhoso. Uma sensação de completude toma conta de você. Ou não? Ou aquela vontade que a gente sente sair correndo. Eu fico contidinho ali, né? Que é meu jeito, é meio assim, quietinho. Mas a pastora sai correndo aqui. Essa menina não sabe se dança, não sabe se canta. Isso é porque você está fazendo aquilo para o qual você foi criado para fazer: adorar. A gente não pode correr o risco de ficar feito um cachorro, correndo atrás da cauda, enquanto a vida acontece ao nosso redor. E a vida abundante é viver em Jesus. Por que eu vou me preocupar com a roupa que eu vou vestir? Se o Senhor veste lírios do campo, por que eu vou me preocupar com a comida que eu vou comer se o Senhor alimenta pardais? Eu tenho que me preocupar em fazer a vontade do Senhor, porque se eu estiver com este foco, Ele vai entender que para isso eu preciso me vestir. Ele vai entender que para isso eu preciso comer. Ele vai entender que para isso eu preciso dar algum lazer à minha família. Porque se nós não estivermos bem, nós não vamos ser uma ferramenta útil para Ele. Então é bobagem se preocupar com isso, porque isso não é preocupação sua, é preocupação do Senhor. Embora isso soe como alguém aluado, ou alguém, sabe, desinteressado pela vida,
Mas não, é totalmente o contrário, porque não há nada mais sensato, não há nada mais inteligente do que colocar a sua vida nas mãos daquele que é dono dela. Isso é sensatez. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Recentemente o mundo perdeu um grande evangelista, Billy Graham. E muitas homenagens lindas foram feitas a ele. E uma das que mais me emocionaram foi de um chargista que desenha o Billy Graham chegando ao céu e alguém dizendo assim: Billy, tem muita gente querendo lhe agradecer aqui. Sabe, eu quero que algumas pessoas me agradeçam quando eu chegar no céu. Eu acho que você também quer isso. Onde nós estaremos unidos a milhares de vozes. Vozes de milhões. Dizendo que Ele é digno. Que Ele é santo. Que Ele é poderoso. E se você tem dúvidas se isso vale a pena, se você tem dúvidas se vale a pena confiar intuitivamente, poderosamente, sem reservas no Senhor, as suas dúvidas serão dissipadas quando você estiver lá no céu e ver milhões e milhões dizendo: chegamos em casa, era para isso que nós estávamos vivendo, era almejando isso, era dizer que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Olha, João estava na ilha de Patmos, aprisionado. Apocalipse capítulo 5 diz que ele estava lá naquela miséria, naquela masmorra. Possivelmente em algum momento da sua vida passou pela sua cabeça: Senhor, valerá a pena, até que o anjo do Senhor o transporta e lhe mostra vozes de milhões e milhões, dizendo para João: olha o que você verá, João, é este o teu futuro, é este o futuro das 7 igrejas da Ásia, é este o futuro da igreja de Jesus Cristo, é louvá-lo eternamente. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos. Foste morto, o teu sangue nos comprou. De toda tribo, língua e nação, de todo o povo, nos fizeste sacerdotes, reis a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, força e honra, sabedoria, sons de graças, glória e riquezas, milhões ergam a voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, força e honra, sabedoria, sons de graças, glória e riquezas, milhões ergam a voz. Pega a sua voz e cante. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, força e honra, sabedoria, sons de graças, sabedoria, sons de graças, glória e riquezas, milhões ergam a voz. Cordeiro que foi morto de receber
que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas graças, honra, glória, poder para sempre. Amém. Aleluia! Amém, amém. Irmãos, esses irmãos são de verdade. Eu costumo dizer que tem uns que posam para fotos. Eles são de verdade. Eles estão nas fotos, mas eles são de verdade. Nós conhecemos porque acompanhamos de perto. Antes da Zoe existir, tocando com Fabinho e dividindo com ele, não era? E Fabinho ia, vinha, não, estou no sertão, estamos abrindo poço, estamos fazendo isso. Eles são de verdade. E não é para jogar confete, não, é porque as vidas assim nos inspiram. Não é verdade? Vidas assim nos inspiram. Quantas vezes a gente diz, eu creio que Deus me chamou, eu creio que Deus está fazendo na nossa vida, mas no primeiro sinal de dificuldade começa a duvidar. Às vezes nós não somos assim. Mas eles têm perseverado porque têm, em primeiro lugar, ousado crer. E não é porque eles são super-humanos, não, porque como o Jader falou aqui, já duvidaram também. Deveram dizer, não, peraí, esse negócio está errado. Mas sabe o que é tremendo? É que o Deus Todo-Poderoso, de glória, de majestade, o Deus Todo-Poderoso, sabe como é que ele foi lá, bater na casa de Shelley e de Jader, para dizer assim, eu estou com vocês, fui eu que mandei vir nesse negócio. Filha, a maçãzinha eu estou te dando. Sabe como é que esse Deus poderoso foi lá se revelar? Foi através da irmã carregando a cestinha do pão de açúcar. E isso é doido, minha gente, porque isso é louca a pregação do evangelho. É porque esse Deus, ele vai fluir através de gente como eu e você, que só há graça dele na causa. Mas é para que toda honra e toda glória sejam dadas somente a ele. Aí usa você, usa mim, usa nós, para bater na porta e dizer, tome a maçã, porque eu sou teu Deus, porque eu estou contigo, porque eu estou cuidando de ti, porque fui eu que mandei, e eu sou aquele que não abandona os que creem.